o sino das notificações. Professor Yang comenta sobre o caso Epstein. Mais de 3 milhões de documentos que foram abertos para o público em geral. Cada coisa que eu vi, meus amigos, eu vi, sim, eu vi, eu fui pesquisar, eu fiquei horrorizado. Esta é a palavra para definir o meu estado das coisas que eu vi nestes últimos 2 dias. Eu não tenho palavras para descrever. E nós vamos assistir um vídeo aqui do canal do Professor Yang Brasil. O vídeo está dublado, o link do vídeo está aqui na descrição. Então vai lá também e assiste. Galera, eu não tô fazendo sensacionalismo, tá? Eu assisti e eu li muita coisa, literalmente muita coisa. Então eu vou comentar algumas coisas aqui interessantíssimas. Se você tá por fora disso, meu amigo, você não entende. Nós estamos vivendo tempos bizarros. Essa é a palavra mais branda que eu encontro para esta situação. Caso Epstein, Professor Yang Brasil, link na descrição, você sabe como funciona. Antes, deixa eu te dar um recado. Por enquanto, até esse momento, o meu livro está em promoção na Booktube. O Inferno Não Existe. Link na descrição, está em promoção. Não sei até quando essa promoção vai durar, tá bom? Então, enquanto eu estou aqui gravando, ele ainda está em promoção. Beleza? Então vamos lá. Você vai comentando aí, eu vou comentando aqui. Vambora. Play. Esses e-mails estão sendo divulgados e são realmente esclarecedores, mostrando-nos como o poder funciona. Portanto, apresentarei uma visão geral estrutural do que esses e-mails nos revelam. Bem, a primeira coisa que isso nos revela é que todas essas pessoas no poder, a elite, são todas amigas umas das outras. Então, em público, sabe, os democratas e os republicanos podem ser assim, brigando entre si, mas na realidade eles frequentam as mesmas escolas, vão às mesmas festas, são apenas amigos. Exatamente, pessoal. Tá um foco, né, no Donald Trump, e para mim está correto esse foco. Ele é o atual presidente da nação mais poderosa do mundo. Então, para mim, midiaticamente falando, o foco está correto. Estar em cima dele, porque ele é a pessoa que no momento está em evidência e que, na minha opinião, jamais deveria ter participado, melhor dizendo, ou supostamente participado, melhor dizendo ainda, destas coisas, e hoje ser a pessoa que está no controle da nação mais poderosa do mundo. Mas toda a política americana está envolvida, republicanos e democratas. Se o presidente fosse outro e fosse democrata, o percentual de chance dele estar lá é gigantesco, obviamente. E, meus amigos, Zelensky, Putin, João de Deus e até algumas figuras do cenário político brasileiro que aí precisamos aprofundar para cravar com certeza o que realmente queria dizer. Elon Musk perguntando sobre a festa mais selvagem. Qual que é a mais selvagem? Meus amigos, eu vou guardar aqui. Bill Gates. Assim, eu não vou nem descrever o e-mail, porque talvez o vídeo nem vá adiante. Eu não estou sendo sensacionalista, gente. É absurdo o que tem nesses documentos. E eu vou falar mais. Vamos lá. Vamos deixar o professor Yang ir falando aqui. Então, o que você está vendo em público é mais ou menos uma luta política em público. É tudo falso. É como luta livre. É tipo um reality show. Telecat. Essa elite é toda amiga entre si, isso é o principal. A segunda coisa que notamos sobre os e-mails da 1M é a maneira displicente como a elite age. Eles acham que são superiores a todos os outros, acham que são intocáveis, então simplesmente falam o que pensam sem restrições. Sabe, quero dizer, Jeffrey Epstein, ele estava usando o Gmail para fazer todas essas comunicações confidenciais, não havia absolutamente nenhuma operação, nenhuma segurança operacional.
Bem, ele não se importava muito porque acreditava ser intocável. E é assim que a elite pensa e se comporta. Eles vivem em uma bolha, acham que controlam o mundo e que são intocáveis. Então é isso que vamos fazer. Eles podem fazer o que quiserem, e tudo o que importa é permanecer dentro dessa bolha, ficar próximos uns dos outros. A terceira coisa que vou dizer é que esses e-mails não nos mostram, mas podemos supor que existem muitos níveis de networking entre a elite. Então, Jeffrey Epstein, por que ele era tão popular entre a elite? Bem, em primeiro lugar, ele era simplesmente um cara simpático que fazia muito networking e conseguia reunir a elite. Mas se você for à ilha Epstein, vai perceber que há um templo lá que parece quase projetado para sacrifícios ritualísticos. Pelo que pesquisei e descobri, a forma como a elite se mantém unida é através de rituais de sociedades secretas. Com certeza. Por quê? Porque, no fim das contas, se você faz parte da elite, seu maior problema é confiança. Como você pode confiar que aquela pessoa não vai te delatar nessa luta política? E a resposta é, bem, vocês se chantageiam, certo? Então vocês cometem atos juntos que seriam considerados tabus, incluindo sexo com menores de idade. Quero dizer, há muitas transgressões que você pode cometer. E quanto mais transgressões você comete, mais coesa a elite se torna. Então, infelizmente, se você investigar mais a fundo o caso Jeffrey Epstein, o que vai encontrar é muita transgressão, tanto sexual quanto violenta também, rompendo tabus sociais. Quero dizer, como o público, o que realmente é surpreendente no caso Jeffrey Epstein é que, aos poucos, o funcionamento interno da elite está sendo revelado. Para o público. E Meus amigos, a quantidade de fotos e vídeos com vulneráveis. Eu vou usar o termo vulneráveis, mas vocês sabem que é pessoas abaixo de uma certa idade. A quantidade de fotos e vídeos com vulneráveis é aterrador. É algo bizarro. É sem precedentes. Gente, é algo absurdo. É algo assim nojento, asqueroso. Cara, sinistro, muito sinistro. Todas essas teorias da conspiração que antes acreditávamos que não poderiam ser verdade, incluindo a de que toda a elite americana é apenas um bando de pedófilos. Quero dizer, elas estão aos poucos se mostrando verdadeiras. E isso marca um ponto de virada radical na história americana. É isso mesmo, ótima observação. E nesse sentido, em relação a como tudo isso é tratado com tanta leviandade, e sabe, tem esse e-mail que é um dos e-mails mais recentes que tem circulado. O que é tão incrível sobre eles é que, quanto mais eles são divulgados de forma tão sensacionalista, mais descobrimos. E aqui está um entre Epstein e entre o irmão de Epstein, Mark, e ele conversando. Sabe, como você está? É o que dizem. Como você está? O que o seu amigo Donald Trump está aprontando agora? Mark Epstein diz, ou ele diz, tudo certo? Bannon está comigo. Então, Steve Bannon. Aí Mark diz, pergunta pra ele se o Putin tem as fotos do Trump fazendo sexo oral no Bubba. E então, e eu achei que tinha Ciris. Foi isso que Jeffrey Epstein disse. O que isso significa? Ide para problema. Você e seu filho, Donnie, podem refazer Get Hard. Assim se comunicam num servidor não seguro. O professor Jung falando sobre Bill Clinton e Donald Trump. Quer dizer, isso está chocando muita gente, mas talvez você possa reiterar, reforçar ou elaborar sobre o que isso realmente revela. Bizarro. Tudo isso? O que está acontecendo aqui? Porque o que eu vejo é um império americano moribundo meio que sendo exposto, não por jornalistas, não por pessoas fazendo o trabalho, mas por eles mesmos. Não. Bem, quero dizer, também temos que lembrar que no apartamento de Jeffrey Epstein, em Manhattan, há uma pintura do Bill Clinton de vestido, basicamente montado em drag. Então, uma possível interpretação é que todos esses políticos que achamos que são nossos representantes, na verdade, são apenas brinquedos da elite. Eles são apenas marionetes da elite. Eles são apenas atores pagos. Eles são literalmente atores pagos. Galera, isso é uma operação do Império Britânico. Isto é uma operação do Império Britânico. Eu lembro muito bem
que muito antes de qualquer coisa absurda começar a vir a público, qualquer coisa absurda literalmente começar a vir a público, eu lembro que antes do falecimento da Rainha Elizabeth, tinha um membro da casa dela envolvido, da coroa britânica, não lembro agora o nome da casa dela, o sobrenome que eles usam, e ela retirou todos os títulos do cara. Ela tirou tudo dele. Tudo! Tudo! Praticamente expulsou ele da família. Tudo foi tirado dele. Tudo. E veja bem, o Império Britânico não morreu. Eu estava conversando isso com um amigo. O Império Britânico não morreu. A Commonwealth é o Império Britânico. Então aquela ideia que até eu estava tendo, conversando no nosso grupo, aliás, eu vou abrir o grupo agora, nesse vídeo. O grupo público do Verdades Ocultas da Bíblia, o fórum, eu estou abrindo ele aqui de novo agora nesse vídeo. Nesse vídeo agora, o link do grupo está na descrição. A Commonwealth é o Império Britânico. E o Império Britânico, ele nunca deixou de existir. A Commonwealth é o Império Britânico. Esquece esse negócio de que é uma comunidade de países, de relações econômicas e diplomáticas. Não. Até eu, quando falei do mundo tripolar, no nosso grupo, eu errei. O Império Britânico nunca deixou de existir. Nós estamos em um mundo em que 4 grandes impérios estão ainda existindo. O Império Chinês, o Império Russo, o Império Americano e o Império Britânico. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Exatamente isso. Isso, para mim, é uma operação do Império Britânico. Por quê? Não sei. E tem muita gente envolvida nisso aí. No mundo todo. Tá bom? No mundo todo. Essa é a minha teoria e eu posso falar mais sobre ela e por quê. Portanto, a democracia americana sempre foi uma mentira. E assim, Bill Clinton, Donald Trump, eles apenas fazem a vontade dos poderosos. E os poderosos estão, você sabe, em seus festas secretas, rindo de nós, zombando de nós, o tempo porque todo conseguiram nos enganar. E nós, todos os dias, estamos brigando por essas políticas mesquinhas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro poder. Então, eu acho que o que esses e-mails de Epstein revelam é o profundo desprezo que a elite tem pelo povo. E esses políticos não são nada mais do que essas marionetes que a elite exibe na nossa frente para nos distrair. Tudo está sendo cuidadosamente orquestrado pelos poderosos. E então, o que vemos em Washington, D.C. nunca foi mais do que um reality show. Sim, ótimos pontos, professor Jung. Sabe, e isso vai ainda mais fundo, porque eu acho que uma das coisas que ficou de fora dessa conversa foi, nós vamos abordar muito isso ao longo do programa, Israel, porque precisamos lembrar, essa foi uma divulgação limitada pelo Comitê de Supervisão da Câmara, pelo próprio governo do Sinewat, pelo próprio governo, uma maioria, eu diria, uma leve maioria do Partido Democrata. Então, na verdade, foi algo partidário, apesar do quanto os e-mails realmente mostraram. Mas eu quero destacar quais e-mails não estão sendo enfatizados. E quero mostrar este aqui em particular. Falando sobre como Epstein estava, de fato, redigindo mensagens de política externa para o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, que muitos acreditam ter sido realmente fundamental no caso Epstein. Eles tinham uma relação muito próxima. Jeffrey Epstein compara isso ao Irã e à Síria. Soluções tornam-se complexas. Muitos querem sua opinião sobre Egito, Síria e o papel da Rússia. Acho que você poderia destacar que o uso de gás contra mulheres e crianças é uma expressão do século XX. Mulheres já não são mais equivalentes a crianças, civis versus combatentes, apenas literalmente dando conselhos, professor Zhang, sobre como Jeffrey Epstein lhe dava conselhos sobre como Israel deveria apresentar sua política externa aos EUA. Política externa, quero dizer, fale sobre isso. Acho que isso realmente escancara as realidades dessas relações e como isso chega até o nível de império. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o poder sempre se consolida e se une. O que quero dizer com isso é que essas agências de inteligência, Mossad, CIA, MI6, todas elas estão interligadas. Todas estão em aliança umas com as outras. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é que essas agências de inteligência também estão em aliança com diferentes sociedades secretas, assim como organizações criminosas. Então, do ponto de vista de pessoas como Jeffrey Epstein, ele é o verdadeiro poder no mundo. E é por isso que ele acha que pode ditar a política externa para todos. Então, eu não acho que Jeffrey Epstein era realmente um espião. Eu acho que Ghislaine Maxwell, sua namorada, era, na verdade, a espiã. Isso. E uma boa evidência disso é que Isso. o pai de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, era um espião notório. E ele trabalhava para o Mossad, MI6, assim como para a inteligência russa, a KGB. Então é assim que os poderosos agem. Os poderosos são quase como um nexo de todas essas agências de inteligência, governos estrangeiros, sociedades secretas e organizações criminosas. E assim... Veja bem, pessoal, quando o professor Jung fala sociedades secretas, existem várias sociedades secretas. Aquelas que se organizam como clubes, aquelas que têm cunho esotérico e aquelas apenas que têm cunho funcional, mas que são sociedades secretas porque são sociedades de pessoas que se reúnem para realizar práticas em comum de maneira não conhecida do público geral. E deixa eu te contar uma notícia muito triste para você que é ateu, cético, convicto, né, de tudo. Muitas dessas sociedades secretas são contra-iniciáticas. Os caras realmente acreditam em magia do caos. Eles realmente acreditam em sacrifícios humanos. Eles realmente acreditam em renascer, ressurgir, reencarnar, chame do que quiser. E tipo assim, entre eles, na cabeça deles, entre eles, há evidências. Beleza? E é por isso que diversos deles fazem vários filhos. Diversos deles fazem vários filhos. Elon Musk. Já viu quantos filhos ele está espalhando pelo mundo? O Elon. Então, galera, você pode querer achar, meu amigo ateu, que é a teoria da conspiração. Eu sei que os cristãos, enquanto a essa questão, eles têm uma visão um pouco mais aberta para compreender que conspirações secretas existem. A gente só não pode sair apontando quem está ou não está. Agora, nós temos evidências. Nós temos evidências. Eu ia falar do João de Deus, eu nem vou falar, eu pensei bem. Porque talvez o que eu fale dele dê ruim aqui também no vídeo. Eu tô falando sério, não tô mentindo. Eu nem vou falar de João de Deus. Mas, para você ter uma ideia, imagine que eu tenho vários telefones pequenos. Vários pequeninos. E eu tenho uma pequena fábrica de pequeninos. Onde eu enviava pequeninos para o Epstein, que também tinha uma fábrica de pequeninos. Meu amigo, pra vocês terem uma ideia. Olha, eu vou ser sincero pra vocês aqui, vou falar uma parada pra vocês aqui. Eu vou falar, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Mas há de se apurar, porque supostamente... Não vou falar, não vou falar. Tem figurões da política brasileira que aparecem lá. Eu ia falar o nome, mas eu não vou falar. Eu não quero problema pra mim, não. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Eles discutem entre si como enquadrar melhor as questões e como impulsionar melhor os acontecimentos. Então, sabe, dessa perspectiva, se você analisar cada vez mais os e-mails de Jeffrey Epstein, descobrirá que ele tinha conhecimento de muitos eventos geopolíticos. E, na verdade, ele também ajudava a planejar muitos eventos geopolíticos. Sim, sim. E vamos agora mergulhar mais profundamente em alguns desses jogadores de poder que foram revelados como sendo muito próximos de Jeffrey Epstein, a ponto de ele literalmente falar sobre eles com Katy Ramirez, que era a conselheira jurídica da Casa Branca de Obama. Ele diz, ao falar com ela, garotas, cuidado, vou retomar um velho hábito. Veja bem, ela diz, você pode acabar enjoando de mim só por seguir esse caminho. Você não está gerenciando nada, nem seu tempo direito. É a semana da Assembleia Geral da ONU. Ele diz, esta semana, Peter Thiel, Larry Summers, William Burns, ex-diretor da CIA, Gordon Brown
ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Jaglan, que é presidente do Prêmio Nobel da Paz, foi presidente da Mongólia. Ele só está citando pessoas, Boris Gates, Bill Gates, todo mundo que... Ele tem contatos com quem ele se encontra e diz, talvez eu retome, talvez eu reacenda um velho hábito. Só queria a sua resposta antes de seguirmos em frente. Sim, então, quero dizer, antes de tudo, é óbvio que todos no poder são amigos entre si, eles se conhecem, sabem quem são. Então, esse tipo de disputa entre Estados-nação é tudo só um show midiático cuidadosamente montado para nós. Na verdade, não é real. O que acontece nos bastidores é que essas pessoas poderosas são todas amigas. Isso. Então, mesmo que haja guerras acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, adivinha só? A elite da Ucrânia e da Rússia são todas amigas. Adivinha só? A elite da Europa e da Rússia e da Ucrânia e dos Estados Unidos, todos são amigos. Eles vão às mesmas festas. Os filhos deles estudam nas mesmas escolas. Nas mesmas escolas. Provavelmente eles até se casam entre si. É Sim. assim que o mundo realmente funciona. Isso. E à medida que mais e mais arquivos de Epstein forem divulgados, mais descobriremos que a elite está toda interligada. Eles estão apenas nos fazendo de bobos. De otários. Essa, creio eu, é a mensagem final desta divulgação de arquivos. Eu não volto esse ano. Yeah. E professor Jung, sabe, em suas obras o senhor chamou a América de lugar... Embora Jeffrey Epstein aparentemente trabalhasse para Israel, ele atuava dentro dos Estados Unidos e manipulando todas as pessoas mais poderosas a ponto de chegar onde chegou. Quero dizer, muita gente tem falado sobre isso. Ele tinha todo esse material comprometedor sobre Donald Trump e acabou morto. Você poderia falar sobre o que sabemos? Jeffrey Epstein foi um grande agente na condução da política externa dos EQ. A política externa foi fortemente impulsionada, estava fortemente conectada e provavelmente estava conduzindo algum tipo de operação que parecia ser de chantagem. Fale sobre o porquê. Por que isso é necessário do ponto de vista da elite do poder, daqueles que governam este império? Porque temos grandes conexões com Israel, grandes conexões com este império americano em decadência. Agora, Donald Trump está parecendo o tipo de... o líder que está caindo sobre a própria espada, por assim dizer, que está sendo arrastado quase como uma figura de anticristo em tudo isso. Então, a primeira coisa a notar é Aí o entrevistador tá sendo ingênuo. Entendeu? Aí você realmente tem que ter um QI um pouquinho a mais para alcançar as coisas como elas realmente possam ser. Tudo sendo liberado na administração dele, do Donald Trump, para pensar. Ele prometeu que ia liberar. Bota seu cérebro para funcionar. É só você pesquisar. Essa é uma promessa de campanha do Donald Trump. Isso é bizarro. Ele sabia que ele estava lá. Essa é uma promessa de campanha dele e ele sabia que ele estava lá. Ele sabia que ele estava lá. Várias gravações e documentos foram publicamente ditos que não iriam constar. Que é justamente por causa da administração dele, Trump. Assim, cara, tem um player oculto mexendo nisso tudo. Porque é fácil. 3 milhões de documentos liberados. Com esses documentos eu consigo bater na Europa, porque tá cheio de europeu lá. Veja, o foco é o Trump, porque obviamente ele é o homem mais poderoso do mundo. Mas eu tenho Putin, eu tenho Zelensky, eu tenho figuras aqui no Brasil, religiosas e políticas. Então agora, enfraquecer os Estados Unidos. E assim vai. E vai começar. Se enfraquecer todo mundo, só teve um lugar que fez um movimento estratégico há um tempo atrás, retirando até títulos. Foi a coroa britânica. que Jeffrey Epstein não é único.
Se você for a qualquer grande cidade americana, eu garanto que há uma figura parecida com Jeffrey Epstein coordenando entre os diferentes políticos e celebridades da cidade. Concordo. Máfia, organização, sociedades secretas, certo? Então, Jeffrey Epstein é um personagem muito comum no mundo de hoje. Agora, por que isso acontece? Certo, então vamos olhar para o mundo de hoje. Eu vou destacar 3 questões estruturais do mundo atual. Certo, o primeiro grande problema do mundo de hoje é a atomização da sociedade, ou seja, o foco no indivíduo. Enquanto antes, em sociedades anteriores, o foco era na família, na tribo, no clã, mas hoje em dia, todos nós fomos atomizados, todos nós fomos individualizados. Isso diminuiu nossa capacidade de trabalhar juntos em busca de certos objetivos políticos. Esse é o primeiro grande problema do mundo de hoje. O segundo grande problema do mundo de hoje é a globalização, o multiculturalismo, o transnacionalismo. Não. Então, o senso de identidade étnica das pessoas foi enfraquecido. Ele foi... Professor Jang, se você falar essas coisas aqui no Brasil, vão te chamar de olavista. Vão te chamar... Professor Jang, os comunistas que idolatram a China aqui no Brasil vão cancelar o senhor. Porque Olavo de Carvalho falava essas coisas aí que o senhor está falando e foi cancelado por um espectro político aqui no Brasil. Professor Jang, se nos Estados Unidos há um verdadeiro teatro, você não tem noção do que há no meu país. Aqui já passou do nível de teatro. Diluído. E por isso as pessoas estão menos dispostas a trabalhar por uma causa cultural, coesa, por uma causa. Certo? Esse é o segundo grande problema. O terceiro grande problema, que é o maior de todos, é a burocratização da sociedade. Você observa o crescimento do governo federal em Washington, D.C., depois você observa o crescimento do superestado da União Europeia na Europa. Então, nossas vidas se tornaram cada vez mais burocráticas. O problema disso é que as burocracias são indiferentes. Elas são distantes, elas são compartimentalizadas. Então, todos esses diferentes departamentos são isolados e não conseguem se coordenar entre si. Portanto, na sociedade de hoje, você tem um problema de coordenação. Como você faz para grupos trabalharem juntos? Bem, você faz com que eles trabalhem juntos, principalmente por meio de sociedades secretas. E porque a sociedade resolve 3 grandes problemas que beneficiariam os membros na sociedade atual. O primeiro é o segredo, o segundo é a confiança e o terceiro é a coordenação. Certo, então segredo. Porque você não quer ser descoberto, entende? Se você for descoberto. As pessoas vão achar que você está trapaceando nesse jogo e então você será banido, será perseguido. Confiança é como você confia que os membros da sociedade não vão te delatar. E o terceiro é como vocês trabalham juntos por uma causa comum, a coordenação. E a solução para esses 3 problemas é, claro, a chantagem. Então, você precisa de alguém como Jeffrey Epstein, e há muitas pessoas como Jeffrey Epstein, para ajudar a elite a se unir por meio da chantagem, ao se envolverem em atos de transgressão. Seja abuso sexual ritual de crianças, que é muito comum. Mas veja, na verdade existem formas ainda piores de transgressão. Não vou entrar nesses detalhes porque são repugnantes e vis, mas todos nós já ouvimos rumores sobre esse tipo de transgressão. É por isso que temos a chantagem hoje em dia, é por isso que alguém como Jeffrey Epstein está em toda parte na sociedade. E é por isso que precisamos de alguém como Jeffrey Epstein, porque a única maneira da elite de trabalhar em conjunto é através da chantagem. Caso contrário, eles não confiam uns nos outros. Caso contrário, eles entram em guerra uns com os outros. Algo que eu gostaria de dizer em relação a Donald Trump é que as pessoas se esquecem de que o primeiro mentor e o professor mais influente de Trump foi, na verdade, Ray Cohn. Se você analisar Ray Cohn, se você analisar a história, ele foi, na verdade, o Jeffrey Epstein original. Ele fazia parte da máfia gay de Washington e era especializado nisso, na prática de chantagear políticos. Ele era muito amigo de J. Edgar Hoover. Eles frequentavam as festas um do outro, onde se envolviam em todo tipo de atividades homossexuais e tinham fotos um do outro. Portanto, Roy Cohn foi o Jeffrey Epstein original e foi o mentor de Donald Trump. Então, o que Donald Trump aprendeu com Roy Cohn? Ele aprendeu a chantagear outras pessoas. Isso. Mas o mais importante, e isso é realmente crucial para entendermos, é que ele aprenda a evitar ser chantageado. Outra coisa que eu vou dizer sobre Donald Trump é que ele é abstêmio, ele não bebe. Isso é realmente estranho, porque o conhecemos como um playboy desde os anos 1980.
E ele está sempre saindo com mulheres lindas. Ele está sempre dando festas extravagantes. Ele está sempre cercado dos mais famosos, dos mais ricos. E ele mesmo organizando suas festas, não toca álcool ou drogas. Por quê? Porque ele aprendeu com Roy Cohn que é assim que eles te pegam, a pior coisa que pode acontecer com você é a chantagem. Então eu te garanto, nesses e-mails que estão aparecendo, não há nada comprometedor sobre esse cara. Se houvesse qualquer coisa suja sobre esse cara, Donald Trump, nós teríamos visto em 2016 ou 2020, quando a elite gastou 6 bilhões de dólares para se livrar de Donald Trump. Então estou te dizendo agora, não existe absolutamente nenhuma chantagem sobre Donald Trump. Também estou te dizendo que a chantagem é apenas uma forma de vida entre os poderosos. Muito bom, professor Jang Brasil. É a conclusão óbvia, né, professor Jang? Muito obrigado pelos seus serviços prestados. Você, 10, cara, você é necessário nesse mundo. Óbvio, pô, foi promessa de campanha dele, cara. E se tivesse algo comprometedor dele, é a administração dele que tá divulgando, o pessoal já arrancou fora. É meio óbvio. Ó, é só você ter um QI um pouco a mais. O mundo é uma grande mentira. O inferno é aqui. Eu curti. A única coisa que não é reality são os corpos deixados no caminho. Curti. Muito bem dito. Rico não é desunido. Pobre, sim, é desunido e explorado pela elite. Curti. Quanta informação relevante e lógica precisamos de algumas horas para digerir sem passar mal essas aulas. Curti. As festas que o Vorcaro do Banco Master. Curti. Verdade, são todos amigos. Política da nojo. Curti. Não se trata de uma luta, e sim uma disputa. Disputam para ver quem irá administrar o nosso tempo e os bens que conquistamos. E os bens que conquistamos. Curti. Assisti um podcast com o ex-agente da CIA, onde ele fala que Epstein era um agente do Mossad. Ele levanta alguns pontos, como a riqueza dele ter vindo do financiamento do governo de Israel e os métodos que ele usava de contratar garotas para seduzir figurões e cavalos para depois chantageá-los. Esse era o método que o Mossad e a própria CIA usam para chantagear oponentes. Eu vou curtir com ressalvas, porque eu também desconfio fortemente que era a namorada / secretária / serviçal dele. Mas eu curti. Vamos lá, para isso chegar até nós dessa forma, eu diria que tem algo bem mais macabro acontecendo que não sabemos ainda. Curti. A briguinha direita e esquerda não passa de uma grande psy-op da elite. Curti. Faz sentido o que o professor falou. Epstein é uma figura comum. Recentemente no cenário brasileiro circulam informações sobre festas do Vorcaro, protagonista de um dos maiores escândalos da história do país. Curti. Como é que pode, né, cara? Teve que vir um cara de fora do Brasil, dublado, pra um monte de gente começar a acordar. É um trabalho sério, pô. E quando eles não conseguem que outras pessoas façam a mesma coisa que eles fazem, o difamam daquilo mesmo que eles fazem, acusam do que você faz e chamam do que você é. Curti. Michael Jackson. Triste, cara. Michael Jackson foi vítima desses caras. Eu estava comentando isso com meu marido ontem. Esses e-mails e tudo que fizeram só mostram o desprezo que a elite tem por nós. Vem a gente como animais sem discernimento. São invencíveis. Não adianta esperar que Deus tome providência. Temos capacidade de juntar e acabar com todo mundo. Curtir. Com tudo isso. Não com todo mundo. Com tudo isso. Esse é o meu maior sonho. Curtir. Aqui no Brasil, o dono das Casas Bahia, Samuel Klein, e o filho dele viviam em escândalo. Cuidado! As sociedades ocidentais são uma farsa. Todas elas são. Todas. Vou curtir não. Porque são todas. E muitos comentários aqui.
muitas pessoas despertas, isso me deixa muito feliz. Infelizmente, né, nós tivemos aqui no Brasil muitas pessoas que poderiam ter feito uma carreira mais saudável e até dentro de um viés mais acadêmico, analítico, explorando essas informações, né, de geopolítica, essas informações sociológicas, né, do comportamento desses super ricos, desses bilionários, dos poderosos, mas transformaram isso aqui no Brasil em um sistema de ganho de capital, né? Falando as coisas mais absurdas, mais mentirosas e que deram, né, um ar muito grande de desconfiança ao público brasileiro quando de fato notícias verdadeiras chegavam, porque os mensageiros sempre estavam contaminados pelo seu viés próprio. E nós temos aí agora o professor Zhang, não é? Um professor universitário sem, vamos dizer assim, um compromisso em construir, né, ideias conspiratórias, mas sempre trabalhando dentro de um modelo de psicohistória e também teoria dos jogos, né? Então, assim, é sensacional esse trabalho que tem sido feito e volto a dizer, para mim, isso é uma grande operação do Império Britânico. Para mim. Uma grande operação do Império Britânico. Minha opinião sincera. E o Império Britânico tem aí uma colaboração forte de um outro eixo global que eu não quero falar agora porque eu estou apenas especulando. Mas, ó, para mim tá tudo interconectado. Eu gosto de prestar atenção no que as pessoas fazem e não no que elas necessariamente estão falando, mas no que elas estão fazendo. Então isso é muito interessante. Link do vídeo original está aqui na descrição. Vai lá, assiste lá, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Grãos mestres da ordem, vejam o quão é importante você fazer parte de um grupo que se protege. Porque veja bem, assim como existem as sociedades que são obscuras, né, que são, entre aspas, satânicas, existem as fraternidades boas de luz. As fraternidades boas de luz, elas são, algumas delas, que eu tive conhecimento, não que eu visitei, não que eu fui, mas que me contaram, né? Elas são mais secretas ainda, porque elas não podem ser infiltradas. Então olha só que loucura. O mundo é uma loucura, meus amigos. Eu acredito que o fim que eu botei que está próximo é o fim do Império Americano. Esse é o fim que eu acho que está próximo. E eu não sei porquê, não faço ideia, estou sendo sincero. Por que Donald Trump fez promessa de campanha dizendo que ia liberar e liberou? Eu achava que era simplesmente porque ele era amigo do Epstein e mataram o amigo dele. Mas eu acho que por alguma razão, e eu ainda não sei qual, como que o Império Britânico conseguiu fazer com que Trump jogasse tudo isso como promessa de campanha e cumprisse. Entendeu? Eu não sei. Mas saberemos. Haverá um porquê e talvez até ele pode cair em algum momento, por alguma razão. Mas eu não sei. Ou outros estão dizendo que tudo é uma operação de Israel também. É Israel cobrando o seu preço. Pode ser também. Mas tudo isso, lembra? Quem liberou aquilo lá, de verdade, para se chamar Israel, como se chama hoje, qual é a mão que estava ali forte? Qual é a mão? Império Britânico, Grã-Bretanha, coroa inglesa. É isso, meus amigos. É isso. Concorda? Discorda? Deixa sua opinião aqui nos comentários, até porque a gente não tem bola de cristal
Vamos só ver se a gente acerta as previsões. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui no seu canal favorito, Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, olha, eu sinceramente entendo você. Olha esse mundo, que coisa horrorosa que é esse mundo, não é verdade? Mas eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.